ouvir a voz do Senhor, teu coração tem que estar ligado ao que Ele vai falar nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar a Ele, vamos falar com Ele e falar: Senhor, eu preciso da Tua palavra. Eu não vim aqui, eu tenho certeza que você não veio aqui para simplesmente ouvir um amigo, ouvir uma pessoa que te chamou ou conversar com alguém. Eu tenho a certeza de que o teu coração, ele te impulsionou aqui através do Espírito Santo para você cultuar, para você oferecer a Deus o teu culto, para você receber de Deus a palavra dessa manhã. Pai, nós oramos porque nós sabemos que é o Senhor é toda a revelação. Nós oramos, Pai amado, porque é de Ti que todas as coisas, Pai amado, elas foram criadas. Porque não há nada, Pai amado, que o Senhor não possa alcançar, não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor conhece, Pai amado, cada coração, o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe, Pai amado, o que cada um tem enfrentado, o que cada um, Pai amado, no seu íntimo, no seu coração. O coração, Pai amado, que é algo que somente a pessoa conhece, sabe. O Senhor sabe. E é por isso, Pai amado, que nós oramos pedindo a Ti nesse momento. Que Teu Espírito Santo, Pai amado, prepare a nossa vida, prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor, edificados. Queremos sair daqui, Pai amado, com a nossa vida, Pai amado, regenerada. Com o nosso coração, Pai amado, totalmente confiando em Ti. Se há dúvidas, se há insegurança, se há preocupação, se há incredulidade no nosso coração, se há algo que nos impede de alcançar a Tua graça, Pai, que tudo isso venha a ser desfeito. Que a Tua palavra, ela venha a ser um bálsamo ao nosso coração. Que Teu amor, Senhor, ele venha a ser um bálsamo às nossas vidas, Pai. Nós não queremos, Pai amado, saber de nada além de Ti, porque nós cantamos, nós almejamos aqui através das canções que estamos aguardando a Tua volta, aguardando o Teu retorno. Pai amado, que hoje, agora, possamos nos preparar, literalmente, para que o Senhor possa vir, porque o dia de amanhã não nos pertence, nós não sabemos, nós não conhecemos, mas o agora, Ele nós queremos viver, e viver na Tua presença, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 1, Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1, e diz assim, irmãos, Marcos 15, a partir do versículo 1, diz assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Vejam quantas acusações estão fazendo contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: vocês querem que eu lhe solte os reis dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes que lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifica-o.
Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Irmãos, essa passagem, ela é o ápice do ministério terreno de Jesus. É o ápice daquilo que Jesus ele veio fazer neste mundo. E o tema que eu quero abordar com vocês hoje é: por que Barrabás? É claro que essa pergunta ela é muito fácil de ser respondida. Se formos analisar de uma maneira bem geral, genérica, a nossa resposta seria: claro, foi Barrabás, porque era necessário que Cristo fosse crucificado, até porque ele pregou sobre isso, até porque ele falou que era necessário que o Filho de Deus fosse levantado no madeiro, fosse morto, e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Essa era a profecia que veio desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, quando o próprio Deus falou que o descendente da mulher iria esmagar a serpente. Desde a época onde Moisés, ele disse que levantaria um profeta que era semelhante a ele. Desde o tempo onde Isaías, ele profetiza a respeito do servo sofredor, aquele que levaria as nossas mazelas, aquele que levaria as nossas culpas, aquele que levaria os nossos pecados, aquele que levaria a ira divina, para que nós pudéssemos ter a paz de Deus. E é tão interessante isso, é tão simples de responder, que poderíamos terminar aqui e está tudo certo, porque esse é o princípio do Evangelho. Era mister que o Filho de Deus viesse a esse mundo, padecesse pelos principais, fosse morto, e ao terceiro dia ressuscitasse, e aí inaugurasse ali definitivamente a sua igreja. Mas eu estava meditando essa semana, e quando eu me deparei com esse texto, me chamou muita atenção alguma coisa. E quando eu digo o capítulo 15 de Marcos, o contexto de todo ele é toda a Bíblia, amém? Aí você pergunta, qual é o contexto do capítulo 15? É a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. É onde vai explicar o motivo do povo que foi escolhido por Deus, um povo que foi selecionado por Deus do nada, de Abraão, de Isaac, de Jacó, homens que eram vis pecadores, mas foi um povo escolhido por Deus, um povo que apesar de tudo isso, foi um povo que Deus selecionou, Deus cuidou, Deus alimentou, Deus se apresentou. E quando nós observamos esses pontos, quando chega no capítulo 15, a gente observa, irmãos, que a palavra de Deus ela deixa bem claro que Jesus ele não só foi crucificado, ele não foi só rejeitado, porque precisava que as escrituras elas se cumprissem para que assim as coisas pudessem acontecer. Houve um contexto, houve um povo que rejeitou a Jesus, houve pessoas que quando estiveram lado a lado com Jesus, elas se sentiram ofendidas. E é tão interessante que o nome Barrabás, para quem não sabe, talvez já saibam, significa filho do pai. Barrabás, filho do pai. Então naquela cruz, naquelas duas situações, na verdade, haviam dois homens. Um era filho de Deus, do Pai Celestial, o outro era filho do pai, mas o pai terreno, um pai que era um herói de guerra. E a pergunta é, por que o povo ele escolheu Barrabás? Porque o povo ele preferiu escolher um homem que não poderia trazer benefício algum para eles. Essa história ela começa em Mateus capítulo 1, percorre todo o Evangelho, onde Jesus ele em várias situações observa que Jesus ele tem contato com alguns homens que eram conhecedores da lei, homens que eram conhecedores da palavra, homens e mulheres que estavam todo o tempo indo ao templo
fazendo os seus sacrifícios, fazendo as suas orações, oferecendo as suas ofertas, entregando os seus dízimos, louvando ao Deus que eles acreditavam ser o verdadeiro Deus. Porque se de fato fosse o verdadeiro Deus, eles haveriam de reconhecer aquele que foi enviado pelo verdadeiro Deus. E é tão interessante esse ponto de analisarmos, irmãos, é que, sabe, quando eu vejo os fariseus tendo um contato com Jesus, eles se sentiam todas as vezes ofendidos. Sabe por quê? Porque é impossível eu estar diante de Jesus e não ser ofendido pela sua palavra. Porque eu preciso ser ofendido pela palavra de Deus. Mas como assim? Jesus não ofende, mas a palavra de Deus, ela ofende o nosso pecado. A palavra de Deus, ela ofende o nosso interior, o nosso íntimo. Ela revela as nossas ações. Elas revelam as nossas verdadeiras motivações. E observa quando Jesus ele pregava, que os fariseus, os homens da lei, os conhecedores da Bíblia, aqueles que tinham de cor toda a Torá na ponta da língua, aqueles que tinham de cor toda a tradição dos sábios, a tradição dos homens, eles tinham tudo aqui, decorado, falava, citava. Quando Jesus, aquele que as pessoas não davam nada, se apresenta e começava a falar de uma maneira que os fariseus, os homens conhecedores da palavra, não concordavam, Jesus dizia sempre, conhecendo-lhes a motivação do coração, porque Jesus sabia que aqueles homens que se aproximavam dele, nunca era para aprender, nunca era para falar de fato. Eles chamavam o Senhor de Senhor, eles chamavam Jesus de mestre, rabi, mas o coração deles de fato não estava naquilo que eles estavam falando. E Jesus, conhecendo-lhe a maldade, conhecendo-lhe a motivação, interpelava, falava, não se calava, falava do seu propósito, falava de que ele não estava ali para estabelecer um reino político, um reino físico. Ele estava ali para dizer que ele estabeleceria um reino que viria do céu, um reino onde aqueles que participassem teriam que depender totalmente daquele que era dono. Era um reino que não precisava batalha, não precisava força física. Era um reino onde ele iria para a guerra, ele iria lutar essa guerra, e ele iria vencer essa guerra, e nós apenas precisaríamos confiar nele. Mas para os fariseus, os homens conhecedores da Bíblia, isso era demais. Isso desafiava a autoridade deles, porque eles estavam mais preocupados em obedecer à tradição que eles criaram, que não foi Deus que criou. Mestre, por que é que eu e os discípulos de João jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuamos e oramos, e os teus não fazem? Ou por que é que os teus discípulos eles não lavam as mãos antes de se alimentarem? Todos nós fazemos, porque é tradição. E Jesus ele vai falar assim, vocês estão muito mais preocupados em obedecer à tradição dos homens do que obedecer à palavra de Deus. Porque Deus ele está interessado não em sacrifício, ele quer misericórdia, assim disse Jesus. Então isso desafiava a motivação dos fariseus. Isso desafiava aqueles homens que eram vis, que eram maus. E não sou eu que estou dizendo, irmãos. Jesus ele vai falar. Jesus olha para aqueles homens que conheciam a Bíblia, que conheciam a Torá, que conheciam a lei, que conheciam supostamente sobre Deus, e Jesus olha para eles: vocês são até bonitos por fora, mas por dentro, vocês são podres. Por dentro, vocês adulteram. Por dentro, vocês roubam as viúvas. Por dentro,
vocês destroem pessoas, famílias, vocês roubam do altar. Por fora, vocês arrotam santidade. Por fora, vocês escolhem as praças. Vocês não se lavam para que as pessoas olhem em você santidade. Mas Jesus estava ensinando que ser santo era amar. E isso desafiava aqueles homens gananciosos. Isso desafiava aqueles homens que só se preocupavam em si mesmos, em fazer as suas próprias vontades. Porque a motivação daqueles homens não era conhecer a Deus, mas era usar do conhecimento que eles tinham para manipular pessoas. Isso desafiava. E Jesus, ele veio, João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio para dar liberdade, mas aqueles homens entendiam a liberdade de Jesus como, algo muito liberal e não aceitavam. Tanto que em Gálatas, Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, e a preocupação de Paulo é que havia um povo chamado judaizante, que eram pessoas que haviam se convertido ao evangelho, supostamente, mas ele entendia assim, não, o evangelho é muito fácil. Para que a gente de fato seja salvo, a gente sim, segue a Jesus, mas também vamos obedecer à lei e à tradição. Então quando Jesus ele veio desafiando os preceitos dos homens. E eu entendo, que Jesus ele era uma ameaça, irmãos, a um sistema corrompido, a um sistema podre por conta do pecado. A motivação daqueles homens era o quê? Eram totalmente má. Por que eles escolheram Barrabás? Porque Barrabás, ele era símbolo de batalha, de guerra, de ódio. Barrabás, ele era aquele que representava o povo lá, judeu, de uma maneira muito emblemática, física. Ele ia, matava pessoas, ele ia, desafiava Roma. Esse é o rei que nós queremos, é essa pessoa que nós desejamos, alguém que luta as nossas batalhas, porque a nossa luta não tem nada a ver com os céus, a nossa luta é contra o imperador, é contra Roma, e aquele que representa isso é Barrabás. É Barrabás que representa isso. Esse daí que está preso também, esse Jesus, ele vem trazer um reino pacífico, ele vem trazer um reino de misericórdia. Misericórdia e amor não vence batalha. Então eu prefiro escolher Barrabás. Eu prefiro escolher alguém que não vai desafiar o meu comodismo. Eu prefiro escolher alguém que não vai fazer com que eu precise mudar, que eu não preciso abrir mão da minha ganância, do meu egoísmo, do meu pecado. Então eu escolho Barrabás. Esse Jesus, ele vem falar de santidade. Esse Jesus, ele vem falar de que o menor é o maior. Esse Jesus, ele vem falar de que para ser grande tem que servir. Os fariseus não aceitavam isso, porque eles gostavam dos primeiros lugares, eles gostavam de ser servidos, eles gostavam de se mostrar como autoridades, mas o coração deles estava totalmente afastado, como disse Isaías, com a boca confessa, mas o coração está distante. Então Jesus, ele passa por esse processo. Um homem, um salteador foi escolhido. Aí você fala, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Aquela simbologia, de que Barrabás, ele representava nós. Há uma música que eu acho muito interessante, que a música é O Ladrão em Mim, do Juliano Som. Alguém já ouviu essa música? O Ladrão em Mim.
É até estranho, né? O ladrão em mim, sim. O Barrabás que há em mim. O salteador que há em mim. E todos os dias, eu e você, nós estamos aqui, Jesus aqui e o Barrabás aqui. Todos os dias, eu e você, nos deparamos no nosso interior, a quem nós devemos escolher? A quem nós devemos fazer a vontade? A quem nós devemos nos curvar? Bom, se eu escolher a minha vontade, o meu eu não preciso me curvar, eu não preciso me humilhar, eu não preciso perdoar. Pelo contrário, o Barrabás bateu, levou. Então, comigo é assim: bateu, levou. Não, Jesus, eu preciso me humilhar. Ah, mas a pessoa que me feriu, mas eu que preciso também ir lá. Não combina comigo. Não, o trabalho que eu tenho é meu trabalho. Eu até pedi para Deus, eu até pedi para o Senhor abrir as portas, mas o trabalho nem veio como eu pedi para Ele. Então não foi Ele, foi eu que consegui. Ah, eu tenho orado a Deus para ser curado, mas a cura nem veio da forma que eu pedi para Deus, veio de outro jeito. Então não foi Ele que fez, então foi eu que consegui, com a minha própria força, com o meu próprio dinheiro. Ah, mas o meu casamento não está legal, mas eu consegui resolver com a minha inteligência. Com Jesus não, eu tenho que me humilhar para a pessoa, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Não, é difícil. Essa é a luta, irmãos, que nós temos constantemente. A luta onde nós precisamos escolher a quem vamos servir. Todos os dias temos essa escolha. Todos os dias nós batemos a tecla nisso, a quem nós iremos servir hoje. Pela manhã, quando acordamos, nós decidimos a quem vamos servir naquele dia. Se é o Deus desse século, se é as nossas vontades, ou se é Jesus. Todos os dias, ao acordar, nós decidimos se nós vamos nos humilhar na presença do amado, ou se nós vamos continuar com a mesma vida. Por que Barrabás? O que é mais fácil escolher? E sabe o que eu acho interessante? Muitas pessoas, elas dizem: eu, se estivesse lá, eu escolheria Jesus. Eu falei: não escolheria Jesus. Não escolheríamos Jesus. Garanto para você que não escolheríamos. Não existe uma pessoa no mundo que escolheria Jesus. Sabe por quê? Foi por isso que ele veio. Por isso que Jesus escolheu Jesus. Por isso que ele escolheu fazer, porque não havia ninguém para fazer. Não havia ninguém que conseguisse, que cumprisse, que obedecesse. Por isso que ele veio e morreu e ressuscitou. É por isso que ele veio, porque era necessário alguém fazer, e esse alguém não era alguém qualquer, era o Filho do Pai, mas do Pai eterno, era o Filho de Deus, a luz do mundo, mas a luz do mundo os homens rejeitaram. Sabe por quê a luz do homem foi rejeitada? A luz do Filho do homem foi rejeitada? A luz do mundo? Ela foi rejeitada porque diante da luz, sabe, os nossos pecados, eles se revelam. É porque diante da luz, a motivação de eu estar aqui, ela se revela. Sabe por quê? E eu acho interessante que muitas pessoas, elas não gostam de vir no culto de ceia. Elas não gostam, muitas pessoas, porque eu não estou bem, porque no culto de ceia é onde a pessoa ela geralmente faz a reflexão da vida e precisa abrir mão do seu pecado, precisa ter uma mudança de vida. Se ela parar para analisar, ela vai entender que essa dinâmica é preciso todos os dias.
Diante da luz, diante de Jesus, não há nada que fique oculto. Os fariseus, todas as vezes que eles chegavam diante de Jesus, os pecados deles eram revelados, e eles odiavam Jesus por isso. Eles odiavam Jesus porque Jesus conhecia a motivação do coração deles. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que não tem nada que você faça, ou que eu faça, que Jesus não saiba a verdadeira motivação. Não tem nada, uma oferta que você dá, um evangelismo que você faz, o jejum que você faz, a vida que você está levando, não há nada que Ele não saiba a motivação verdadeira do teu coração, do nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, porque nele, todas as coisas elas são abertas, visíveis, porque nele, todo o coração é aberto para Ele ter acesso, Ele ver todas as coisas. Os fariseus rejeitaram a Ele, porque eles não queriam mudança. Os escribas, que eram os leitores da palavra, rejeitaram a Ele. E sabe o que é pior? É que naquele fatídico dia, esse dia do capítulo 15 aqui, a Bíblia fala que a multidão estava lá, assistindo quem seria escolhido, como de costume, como a tradição dizia. E o interessante é que os fariseus, os escribas, os saduceus, os homens religiosos, os homens bíblicos, não se contentando em ter para si a autoridade, em ser mal, eles começaram a corromper a multidão. E a Bíblia fala que aqueles homens começaram a incitar a multidão a escolher Barrabás. Olha a influência que eu e você temos na vida das pessoas. Olha só como o nosso testemunho de vida, a nossa vida com Deus, ela influencia as multidões, ela influencia pessoas. Ah, mas a pessoa fez porque ela quis. Para você ver se você é a luz do mundo, como a palavra de Deus ela vai dizer. Se você é o sal da terra, como a palavra de Deus ela vai falar. Então a tua vida ela tem influência na vida de outras pessoas. Essas pessoas, através da tua vida, elas vão escolher Barrabás ou Jesus, todos os dias, diariamente. Mas aí, o nosso pensamento é farisaico. O problema é da pessoa. Eu não mandei ela fazer nada, escolheu porque quis. Ela fez porque ela quis. É um pensamento farisaico. Os fariseus eles falavam isso. Os fariseus eles diziam isso. Mas Jesus não. Jesus ele pregava em amor. Jesus ele pregava de uma maneira que as pessoas não entendiam. Era muito baixo a forma de pregar. É muito se rebaixar para falar desse evangelho. Não é isso que nós queremos não. Para mim evangelho não é isso. Evangelho não é servir. Evangelho não é se submeter. Ah, no casamento, não, a mulher tem que se submeter ao homem. O homem não. O homem tem que morrer pela sua esposa. Ah, filhos, não, o mundo hoje está diferente, eu vou criar meu filho diferente hoje, irmãos, olha a Bíblia. Não, está tudo diferente, as coisas hoje, vai ser, não, irmãos, olha a palavra, olha Jesus, o que Ele fez, o que Ele tem feito por mim e por você. Todos os dias nós nos deparamos com isso. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 20, uma passagem muito conhecida, um homem, aquele chamado louco, né? Conhecem, né, a história do homem, que Jesus conta a história, uma parábola, e ele fala que um homem, certa vez, ele plantou, quando foi para colher, os celeiros dele transbordaram, encheram, sabe, e ele ali, todo feliz na sua alma, ele disse, eu vou agora fazer mais celeiros, vou encher esses celeiros todos, e vou viver a minha vida de boa,
tranquilão, sem estresse. Quem já pensou assim? Eu quero trabalhar, e eu vou viver minha vida de boa, sem estresse, ninguém me perturbando, tranquilão. Quem já pensou assim? Não sei se o silêncio ele consente, né? Mas Jesus ele vai falar assim, ó, louco, hoje à noite pedirão a tua alma. E para quem é que você tem preparado ela? E nós cantamos louvores aqui, não foi? Diz, prepara. Para quem é que nós temos preparado as nossas vidas? Quem é que nós temos escolhido diariamente? Quem é que nós temos vivido diariamente? Às vezes é o nosso trabalho, é verdade. Às vezes é o nosso casamento, também é verdade. Às vezes são os nossos filhos, é verdade. Mas Jesus, ele vai dizer, sabe, que... Porque os fariseus, eles amavam até os seus. Amém ou não? Amavam os seus. A justiça deles para com os deles era boa. Só que Jesus critica a justiça deles e o amor deles. Porque se a nossa justiça ela não for superior ao dos fariseus, nós não somos dignos de Jesus. Se nós amarmos só os nossos, não faremos diferente daqueles que não amam Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito importante de nós refletirmos. Não, mas imagine outro exemplo. Talvez você fale, não, meu trabalho não é meu problema não, graças a Deus, irmãos, glória a Deus. Ninguém aqui pensa assim, eu creio nisso. Ninguém fala, alma regala-te, porque hoje vai ser top. Ninguém fala isso. Mas Pedro, um outro exemplo, Pedro. Eu no lugar de Pedro, está amarrado que eu ia negar Jesus. Está amarrado que eu ia falar que eu não conheço Jesus. Não. Pedro ele esteve com Jesus. Pedro andou com Jesus. Ele teve o conhecimento diretamente da fonte, ao vivo, em cores. Ele sentiu o cheiro de Jesus. Fisicamente ele tocou em Jesus, abraçou Jesus. Mas quando Jesus ele foi para ser preso, Pedro fez o quê? Eu prefiro Barrabás. Eu prefiro Barrabás. Nem conheço este homem. Jesus, mas você fala que nem ele. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Ou você fala que nem ele. Não, falo não. E Judas? Judas era fogo, né, irmão? Judas é o pior exemplo que tem para mim. Deus que me livre ser Judas. Imagine só vender Jesus por 30 moedas de prata. Tão pouco, né? Tem gente que ainda fala assim ainda, tão pouco. Eu não sei nem o que eu penso quando a pessoa fala isso, irmãos. Quer dizer que tinha que ser mais, é? Mas Judas, ele troca Jesus, ele vende Jesus de fato por 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. O valor de um escravo. Como assim o rei dos judeus, o rei do universo, sendo traído por 30 moedas de prata? Judas escolheu o quê? Escolheu Barrabás. Por isso ele escolheu, por isso ele viveu assim. Aí você fala, não, mas ele nem sabia que Barrabás estava lá. Eu não digo Barrabás, irmãos, físico. Eu digo o nosso interior. A quem nós queremos que lute as nossas batalhas. A quem nós queremos que faça por nós. Porque se for Jesus, eu preciso abrir mão do meu pecado. Se for eu mesmo, não preciso, eu continuo a mesma vida. E quando a gente se depara com isso, sabe, nós entendemos que Jesus, ele realmente, ele ofende a nossa vida, antes de mudá-la.
Parece estranho falando isso, como Jesus vai ofender? Mas é verdade, irmãos. Quando nós estamos tendo um encontro, sabe, com Jesus, a primeira coisa que vai falar é das nossas falhas e onde nós precisamos mudar. Quer ver um exemplo? Quando você um dia se converteu a Jesus, o Espírito Santo ele veio para você, meu filhinho, você continua indo muito bem, continue assim, tua vida está maravilhosa, amém ou não? Certeza que não foi. Ele chegou para você e falou, olha, arrependa-se do que você está fazendo agora. Você está mentindo, você está roubando, você está adulterando, você está sendo negligente, omisso, mas há graça para você, há poder de Deus para a sua vida, há a presença do amado Jesus para que você se torne uma nova pessoa, uma nova criatura, com os novos pensamentos, com uma nova forma de viver. Há graça sobre a sua vida. Foi assim ou não foi? Foi assim. Primeiro ele bate, depois ele pega no colo e fala, vem meu filhinho. É assim. É assim que funciona. A palavra de Deus fala que Deus, que é Pai, Ele repreende os seus filhos que ama. Ele jamais, quando um filho, você que é pai, que é mãe, quando o seu filho faz alguma coisa errada, que mente, que faz alguma coisa que não deve fazer, que você já ensinou que é errado, você fala o que para ele? Ô, meu filho é tão inteligente, né? É isso que você fala? Se bem que hoje em dia a maioria dos pais tem feito isso, infelizmente. O filho faz, o filho apronta e fala, meu filho, deixa ele, é assim mesmo, criança é assim, depois ele aprende. Deus não faz isso com a gente, pelo contrário, Deus ele repreende, depois ele firma os nossos passos, para que a gente não faça de novo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Senhor que se revela a nós. Agora imagine, quando nós escolhemos Barrabás, quando nós escolhemos as nossas vontades, é porque nós não queremos passar pela cruz, nós não queremos passar pelo processo que muitas vezes é doloroso, que é abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos. Assim como Isaías, ele vai falar em capítulo 53, no versículo 2, ele vai falar que Jesus ele tinha uma aparência que não atraía. Mas como eu vou escolher um homem que nem aparência de rei tem? Versículo 2, lá de 53, ele não tem aparência boa, ele não parece o rei que eu quero, ele não veio em um cavalo, com espadas, ele não tem uma força física que me chame a atenção. E no versículo 3 ele vai dizer que a mensagem dele era desprezada. Mas como eu vou dar atenção a alguém que diz que vai salvar, que vai batalhar contra o mal, mas que a mensagem dele é: ame o seu inimigo. Eu quero é matar meu inimigo, não é amar. Ame o seu inimigo. Ame aquele que te persegue. Que mensagem é essa? A mensagem dele foi desprezada. E o versículo 4 diz que ele trocou a nossa culpa. Eu e você éramos os culpados. Em um julgamento, é como se eu e você estivéssemos num julgamento, que seríamos julgados à morte. Na verdade, estávamos julgados à morte. E quando a cadeira elétrica está ali, preparada para a pessoa ser morta, aí chega uma pessoa que está ali no meio e fala assim: não, eu vou no lugar dele. Jesus ele vai, nos tira da cadeira elétrica, senta no nosso lugar e morre a nossa morte. Ele toma a nossa culpa.
O pecado, o crime que estava sobre as nossas vidas já não está mais. O escrito de dívida que tinha contra a minha vida, contra você, a Bíblia vai falar em Colossenses capítulo 2, ele pega esse escrito, ele rasga e coloca na cruz do Calvário, para que eu e você tenha acesso a isso, acesso a essa liberdade, acesso a essa vida santa com Ele, a essa intimidade com Ele. A vida próspera é justamente entender que Jesus ele pagou um preço que era para eu pagar, que ele tomou um lugar que não era dele. E quando eu olho a palavra de Deus, eu olho Jesus, eu não consigo pensar diferente disso. Ah, mas e aí para viver? Não é fácil, irmão. Se fosse fácil, Pedro não teria negado. Se fosse fácil, meu irmão, meu Deus do céu. O próprio Cristo, se fosse fácil, quando ele estava no monte orando a Deus, ele não teria falado, passa de mim esse cálice. Ele não teria falado nada disso. E como é que está o teu interior? Você está bem vestido hoje? Amém ou não? Glória a Deus. Você chegou no espelho lá de manhã antes de sair, as mulheres passaram uma maquiagem maravilhosas, os homens olharam assim, não, maquiagem não, tá bom, graças a Deus, aleluia. Olhou assim, estou bonito hoje para Jesus. Olha aí, se arrumou, tênis combinou, a mulher olhou assim, não combinou não, volta. E assim foi, mais ou menos assim, amém ou não? Glória a Deus, mais ou menos assim. Por fora estamos lindíssimos. A pergunta é, e como é que a gente está por dentro? Será que a gente olharia assim no espelho, assim ó, de manhã cedo, rapaz, se não fosse por ele, mas por dentro eu estou legal. Será que é assim quando a gente vai no espelho? A gente pouco se preocupa com isso. A gente não se preocupa tanto com isso. Quantos de nós fizemos isso hoje? Por dentro, olha, obrigado Senhor, mas se não fosse o Senhor, por dentro eu estaria pior que o fariseu. A gente não pensa, porque a nossa preocupação é muito estética, e não é problema, tem que se arrumar mesmo, né irmão? Imagina, vir para a igreja todo, não, Deus me livre, é verdade, tem que se arrumar, claro, mas e o coração? Você tem arrumado? Você tem buscado no Senhor para que Ele se torne um coração, um interior assim, transformado, renovado, santo e agradável ao Senhor? Será que nós temos feito isso? É tão interessante, e o que eu estou falando é incrível. Eu estava conversando até com o pastor Romenci antes de subir, tive um sonho justamente sobre isso. Peguei essa palavra e falei assim, não, mas será que essa é a palavra que eu tenho que... Aí eu tive um sonho hoje, passei a noite toda inquieto, fiquei inquieto, não dormi direito, aí eu levantava, para um lado para o outro, não dormia. Aí eu tive um sonho que eu estava num lugar, parecia uma igreja, um templo, tinha muitas pessoas, e de repente, por dentro começava a desabar. Aí eu saía assim, fora tá bonito. Olhava assim algumas pessoas, eu ia lá para poder ajudar. Sabe que está desabando, sai daí, povo, vamos correr. Está desabando, e eu avisando, e algumas pessoas não dando muita atenção. Isso está muito feio, corre para cá para fora que está mais bonito. Falei para ele, como é que está o nosso coração? Os fariseus, não estou dizendo que ninguém é fariseu, isso se aplica exclusivamente para a minha vida. Como é que está a nossa vida no nosso interior? Às vezes por fora estamos belíssimos, por dentro só Deus sabe. Desesperado talvez, preocupado se tem emprego, se não tem, preocupado se vai dar certo alguma coisa que você fez ou não,
tanto que deixou até de orar, de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta angústia. Sai daí, irmãos. Não fique parado. Apresente ao Senhor isso e fala: Senhor, muda o meu interior como o Senhor prometeu. Porque se o Senhor é a paz que excede todo o entendimento, então, Pai, eu quero essa paz. Se a nova vida que o Senhor nos oferece, eu quero essa nova vida. Eu quero estar bem por fora, sim, mas por dentro, Pai amado, eu quero de fato parecer contigo. Quando Pedro estava ali quando ele foi negar Jesus, a mulher, as pessoas falam: você fala que nem ele, você anda que nem ele, você é que nem ele. E se você estivesse no julgamento, só para nós finalizarmos, e esse julgamento, o crime que estaria acontecendo sendo julgado é ser cristão. Está ali, imagine você sentado numa cadeira, está sendo julgado porque você é cristão, glória a Deus, só que a pena máxima é a morte, amém? 5 pessoas, glória a Deus. A pergunta é: haveria provas suficientes de que você é o culpado? Ou você seria livre daquele julgamento? Eu acredito. Aí você fala: mas por que isso? Jesus teve provas contra ele cabal, definitiva, já que aquele homem não pertencia a esse mundo, por isso ele foi crucificado. E você? E eu? No julgamento de ser cristão, seríamos livres? Ou também seríamos crucificados com Jesus? A reflexão que eu quero que você faça, para nós finalizarmos, é essa. Mas todo mundo vai morrer? É morrer para si mesmo. É abrir mão da nossa vida. É crucificar o nosso eu todos os dias. É matar a nossa carne constantemente. É abrir mão das nossas vontades diariamente. Mas eu gosto de falar dos outros. Meu irmão, corta a tua língua. Eu gosto de roubar, eu gosto de criticar. Meu irmão, costura, faz alguma coisa, pede a Deus, mas não faça mais. Mude. Mas quando eu vejo algo, eu não consigo, meu Deus do céu, coça. Meu irmão, passa um remédio aí que arde para não coçar. Faz alguma coisa, busque em Deus, para que você viva uma vida santa, para que você viva uma vida que agrade ao Senhor. Porque Jesus ele falou na oração sacerdotal que, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, então a nossa vida não pode ser igual a deste mundo, a esse sistema, não pode, não deve. Ela precisa ser uma vida santa, uma vida onde Deus ele é glorificado. O louvor de hoje, a intercessão de hoje, a palavra de oferta de hoje, tudo foi falado sobre preparação do teu interior para a volta do noivo, de Jesus. Imagine Jesus chegando e falando assim, aí você fala assim: sou tua noiva, nem te conheço, nem sei quem tu és. Noiva de Jesus é aquela que abriu mão desse mundo, abriu mão e escolheu Jesus. Mas não é escolher Jesus para ser solto, é para morrer com ele. Isso é o evangelho de Jesus. Por isso Jesus ele foi crucificado. Por isso escolheram o filho do pai, mas o pai errado.
E nós, todos os dias, a quem temos escolhido? Quem é que você tem escolhido todos os dias? Fique de pé no seu lugar. Nós iremos orar ao Senhor. Poderíamos aqui, falar de inúmeros exemplos. Poderíamos ficar aqui amanhã, tarde, falando de muitos exemplos. Mas o maior exemplo que nós temos que fazer e comparar somos nós. Na nossa intimidade, do nosso coração. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei o que você tem escolhido, mas por que Barrabás? Feche seus olhos, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Você que está nos ouvindo também na live, feche seus olhos e ore conosco. Ore pedindo ao Senhor que o nosso coração ele seja totalmente devoto a Ti, ao Senhor, ao Deus poderoso. Ore ao Senhor pedindo para que haja na nossa vida, na sua vida, uma transformação. Que se por algum momento, hoje ou outro dia, você escolheu fazer a sua própria vontade, ore ao Senhor pedindo para que Ele transforme essa vontade, e essa vontade seja cativa, levada cativa à palavra de Deus, a Jesus, o amado, ao noivo, o belo noivo, o nosso Senhor, o nosso amigo. Ore a Ele, porque você sabe da tua necessidade, você conhece o teu coração, você sabe qual tem sido a tua escolha, você sabe porque você conhece o seu coração, o seu interior, e nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai amado, porque nós sabemos que é de Ti que vem o nosso socorro. Nós estamos aqui, Pai amado, não porque nós queremos ser ricos financeiramente, mas nós queremos ser ricos da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, da Tua presença, do Teu amor. Oh, Pai, nós queremos a Tua companhia nas nossas vidas diariamente. Nós queremos, Pai amado, é o Senhor aqui neste lugar. Nós queremos, Pai amado, que o nosso coração, ele seja, Pai amado, impactados. E quando tiver, Pai amado, que escolher entre Barrabás e entre Jesus, que possamos escolher, Pai amado, estar contigo na cruz, escolher estar contigo, Pai amado, no sofrimento, na vitória, na glória. É isso que nós precisamos, é isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, Pai. Nós amamos a Tua presença, nós amamos a Ti, Senhor. Declare o Teu amor a Ele. Declare o Teu amor a Ele. Aleluia. Ele é maravilhoso. Você que sabe cantar essa canção, declare o seu amor a Ele através desta canção, com todo o teu coração. Não importa se a tua voz é bonita, se é feia, se não é. O importante é que o teu coração seja lindo na presença dEle. Aleluia. 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 Tu és santo, Deus. E me esquecer daquele que me amou. Eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença me basta. Declare a Ele. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia. Declare o seu amor a Ele.
Declare a sua paixão a Ele. Eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Declare, aleluia. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho Levante sua mão. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita comigo. Declare nesse momento: Senhor meu Deus, meu coração esteve distante de ti, mas hoje eu reconheci que sem o Senhor eu nada sou. Senhor meu Deus, escreve meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão e por me trazer a tua presença. Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez, que nunca tinha feito essa oração, mas hoje foi a primeira vez que você fez, e você sentiu no coração que hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a levantar a sua mão, e depois vir até aqui à frente, para orarmos por você, e continue de olhos fechados. Continue com os teus olhos elevados ao Senhor. Continue meditando nessa canção, meditando neste louvor. Enquanto nós estaremos louvando, orando, você tem total liberdade de interromper, chegar aqui na frente e falar: eu quero esse Jesus, eu andei afastado, mas eu estou aqui agora. Obrigado, Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, continuar orando a Ele. Obrigado, Deus amado, pela tua salvação que nos alcançou. Obrigado, Pai amado, pela tua presença que transbordou em nosso ser, que encheu este lugar. Eu creio, Pai amado, que esse lugar é cada pessoa que está aqui, Pai amado, nunca mais será a mesma, impactada de uma maneira poderosa. Eu creio, Pai amado, que uma nova visão, que uma nova forma de pensar, eu creio que sonhos serão manifestados, que revelação será manifestada, que dons, Senhor, serão manifestados no meio do Teu povo, para a glória do Teu nome, para que Teu nome seja exaltado. Aleluia! E não há outro Deus além dEle. Eu não sei se você já falou que você ama Ele hoje. Talvez você não tenha falado nada, mas Ele já falou que te ama. Você lembra ou não? Hoje, feche seus olhos. Hoje Ele disse que te ama. Quando você abriu os seus olhos e que você teve mais uma oportunidade de vir à casa dele, de poder compartilhar do dom, Ele estava dizendo: eu também te amo, meu filho.
Talvez você tenha acordado hoje com vontade de não acordar. Talvez você tenha dormido no dia de ontem, pensando, nossa, amanhã vai ser mais um dia chato. Mas eu quero dizer para você que hoje é o dia que o Senhor preparou para você. E Ele disse que te ama, Ele te ama. E Ele quer curar todas as tuas dores, todas as tuas feridas. Ele quer sarar o teu coração, Ele quer sarar as tuas emoções, Ele quer mudar a tua perspectiva. Ele quer te dar os olhos que consigam enxergar a bondade dEle constantemente. Aleluia, Ele é bom. Declare, vamos louvar Ele mais um pouco. Vamos louvar Ele. Aleluia. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia. Tua presença. Declare que a presença dEle. Declare que a presença dEle basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia. Tua presença é o que me basta. Declare que a presença dEle basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho Aleluia. eu serei sem ti, Senhor. Só tu Aleluia. Aleluia. eu te levarei por onde eu for. Você pode agradecer a Ele. Você pode agradecer a essa bondade, a essa presença, a esse amor maravilhoso. Então agradeça a Ele. Fala, Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor e presença. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu cumprir o propósito. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós. Obrigado, Jesus, porque se fôssemos nós não teríamos coragem, mas obrigado por esse amor. Obrigado por nos escolher, Pai amado, estando nós ainda mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Obrigado, Pai amado, por cumprir todo o propósito, Pai amado, para que nós pudéssemos acessar a sala do trono, Pai. Obrigado, Senhor, pela graça tremenda que o Senhor derramou nas nossas vidas. Pai amado, eu oro, Pai, para que essa semana ela seja uma semana maravilhosa. Que o nosso culto, Pai amado, ele nunca termine. Pelo contrário, Pai, que a cada culto aqui público, ele seja um combustível para o nosso culto diário. Que a cada manhã no nosso devocional, que a cada momento do dia no nosso devocional seja combustível para buscarmos mais, para vivermos mais, para sermos mais santos e sermos mais parecidos contigo, porque é o que nós queremos parecer contigo, nós queremos viver para ti, se entregar por ti. Obrigado, Deus. Nós oramos pelo culto da noite. Nós cremos, Pai amado, que o culto da noite será extraordinário, porque a Tua presença ela já está aqui. Eu creio, Pai, que desde o louvor, Pai amado, a pregação, a tudo será conforme a Tua vontade. Eu sei que pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas, Pai. Eu acredito, nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, dê um almoço, Pai amado, maravilhoso aos Teus filhos. Pai amado, que seja um almoço de comunhão, seja um almoço de reflexão, seja uma tarde maravilhosa. Obrigado, Deus. Nos leve em segurança aos nossos lares, nos leve em segurança
as nossas casas, para que possamos descansar, mas jamais nos esquecer de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado pelo amor que derramou sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua salvação. E toda a igreja